Bom, amigos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, como já havia dito na apresentação de ontem à noite, a equipe do DYC me pediu para dividir com vocês 2 seminários com uma ênfase especial, eu diria até específica, no tema do autoclamor. É um assunto bastante amplo para a gente tratar em apenas 2 seminários, mas eu pretendo fazer uma abordagem aqui talvez um pouco diferente com vocês. Primeiro, uma abordagem mais histórica para nós compreendermos, até pelo título que está aqui, como foi que surgiu essa noção do autoclamor no movimento adventista, posteriormente chamado de Adventista do Sétimo Dia, mas anteriormente o movimento milerita. E esse seminário vai servir como um preâmbulo preparatório para aquele que é o assunto mais importante dos seminários que eu vou compartilhar com vocês, que é o de domingo pela manhã, que é o tema o autoclamor revelado em Isaías 40. Então, primeiro nós vamos fazer uma abordagem histórica de como esse assunto entrou no movimento milerita. E então, no domingo, nós vamos tratar de compreender um pouquinho melhor, baseado em Isaías 40, o que seria essa ideia do autoclamor, ou essa história do autoclamor tão esperada pelos adventistas do sétimo dia. Então, para a gente começar, eu gosto sempre de começar com uma oração. Antes de abrirmos a palavra, eu gostaria de convidá-los, assim como estão mesmo, a fecharem os olhos e nós vamos orar. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui nesse encontro para estudar a Tua santa e gloriosa palavra. Talvez este seja um dos temas mais aguardados pelos adventistas do sétimo dia. Tu sabes que mesmo eu tenho pedido ao Senhor que, se não estiver vivo para ver Jesus voltar, que o meu desejo é viver a experiência do autoclamor, poder presenciar as maravilhas que o Senhor tem prometido para esse momento da história da igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que um pouquinho da emoção que eu sinto quando reflito sobre esse tema, que o Senhor me use para que através da minha voz, mas das Tuas palavras, comunicar esse fervor para a Tua igreja que está aqui agora. Que o Teu Espírito Santo nos visite, que o Senhor me use para a Tua glória e para o crescimento e fortalecimento espiritual de todos os Teus filhos que aqui estão. Essa é a minha e a nossa oração, que eu diminua e que Jesus Cristo cresça agora no púlpito deste local, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, nós vamos ler 2 citações que têm uma relação direta com o tema do autoclamor. São bem conhecidas, mas nós precisamos lê-las. A primeira delas está em Apocalipse 14, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 14, versículo 8, que nós conhecemos como a mensagem do segundo anjo. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, diz assim o texto: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora vá comigo para o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 4. Esse é o texto do autoclamor por excelência, tá? Versículos 1 ao 4 dizem assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho da ira ou do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também
os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi uma outra voz do céu dizendo: sai dela, ou retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apenas até aí. Nós vamos dividir então esse tema em alguns tópicos, e o que eu vou fazer é basicamente contar um pouco da história, como eu disse, desse assunto no movimento millerita. Primeiro lugar, eu preciso pontuar aqui para quem gosta de anotar e dividir, organizar bem as coisas. Primeiro, Miller não tinha o objetivo de fundar uma nova igreja, ok? Então é primordial nós compreendermos que quando Miller deu início à pregação do segundo advento, em momento algum ele tensionava fundar uma nova igreja. Guilherme Miller era batista e, aliás, a maioria das igrejas cristãs protestantes dos Estados Unidos convidaram Guilherme Miller para pregar a mensagem nos púlpitos das suas igrejas. Você consegue imaginar o que hoje significa você? Hoje você é um adventista. Miller era no que tange a crença do segundo advento. Mas você consegue imaginar o que é hoje você ser convidado para pregar a mensagem do advento numa igreja metodista, episcopal, presbiteriana e etc. Era assim que acontecia com Miller. E os pastores gostavam de Guilherme Miller, porque Guilherme Miller era um grande evangelista. Era um homem, inclusive, que todas as vezes que se reunia para pregar a palavra, milhares de pessoas se aglomeravam para ouvir a mensagem de Miller. Então os pastores, principalmente na década de 1830, convidavam Guilherme Miller para pregar no púlpito das suas igrejas. Eram simpáticos à mensagem do segundo advento. Só que, à medida que o ano do fim do mundo se aproximava, os sentimentos nas igrejas protestantes dos Estados Unidos foram modificados. Primeira pergunta: o que aconteceu entre o movimento millerita e as igrejas, que houve uma mudança de atitude das igrejas para com os milleritas? Segundo, como que a interpretação do movimento millerita foi modificada ou adaptada, eu diria, a partir do momento em que as igrejas passaram a olhar o movimento millerita de maneira mais hostil e negativa. A gente vai tentar responder essas questões. Segundo tópico, eu já disse, nós vamos voltar rapidamente a ele. As igrejas protestantes, as principais igrejas dos Estados Unidos, diga-se de passagem, Igreja Batista, talvez a principal dela, eram beneficiadas pelas mensagens milleritas. Milhares de pessoas eram batizadas. Vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, das tendas. Lembram da grande tenda do movimento millerita? A quantidade de pessoas que se reuniam para escutar a mensagem de Miller era tão grande que era difícil conseguir congregar tantas pessoas em auditórios fechados. Foi daí que os milleritas tiveram a ideia, e isso foi meio que inovador naquela ocasião, de erguer as tendas. Aqui no Brasil, no sul, eu venho de lá do sul, nós não temos mais essa prática. Mas durante muito tempo o evangelismo de tendas foi praticado aqui no Brasil. E se eu não me engano, em algumas regiões do Nordeste e do Norte do Brasil, ainda se pratica esse tipo de evangelismo. No entanto, como eu disse, à medida que o ano do fim do mundo se aproximava, o comportamento mudou. Quando eu digo ano do fim do mundo, que ano você acha? A que ano eu me refiro? 1800 e quê? Ainda não 44. Porque antes de 44, Miller também tinha expectativas de 43. Março de 43,
até março de 44, num primeiro momento. E o problema das igrejas não era com a data específica. Sabe por quê? Porque havia alguns pregadores não mileritas que também pregavam datas específicas para a volta de Jesus. Um deles, inclusive, você já ouviu dizer, mas talvez seja surpresa para você, o que eu vou afirmar agora é de que ele tinha uma data específica para a volta de Cristo, 1836. Sabe quem era esse pregador? John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Aliás, tinham muitos batistas também, além de Guilherme Miller, que acreditavam que Jesus voltaria em 1830 ou em 1847. Para quem já leu o livro O Grande Conflito, inclusive o Rubem e eu estamos gravando uma série documental sobre o livro, e há poucos dias nós estivemos gravando sobre a história de John Wolfe. Não sei quantos lembram da história dele no capítulo 20 do livro O Grande Conflito. Era filho de pais judeus, nascido na Alemanha, aos 11 anos de idade abandonou o seu lar, porque ele queria conhecer quem era aquele que Daniel dizia que quando fosse crucificado, ou quando fosse morto, ungido, de que a cidade de Jerusalém seria destruída. E ele começou a perambular pelo mundo para tentar descobrir quem era esse ungido. Virou católico, depois anglicano, e se tornou um dos maiores missionários da história do cristianismo. E sabe o que John Wolfe dizia? Que Jesus voltaria em 1847. Então o problema das igrejas lá nos Estados Unidos não era exatamente com a data. O problema era que o movimento milerita estava crescendo demais. E milhares de pessoas aceitavam a mensagem de Guilherme Miller. E cada vez mais pessoas queriam conhecer, porque naquela época, não sei se você sabia, a maioria das igrejas não entendiam que a vinda de Cristo seria pessoal e literal. E quando alguém de repente começou a anunciar que essa vinda era iminente, literalmente e pessoalmente, isso começou a despertar as pessoas. E a reação dos líderes das igrejas protestantes mudou. Isso é tão verdade, a hostilidade ao movimento milerita foi tão grande, que eles começaram até a fazer caricaturas zombando dos mileritas. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem que percorreu alguns periódicos nos Estados Unidos daquela época, zombando dos mileritas. Este, ali acima, é o tabernáculo de Boston, onde Miller pregou muitas vezes, onde Joshua Himes, que era o patrocinador de Miller, era, digamos, o grande líder desse tabernáculo, e ali eles estão zombando os milleritas, sugerindo que Jesus voltou, o tabernáculo subiu, Miller está sentado bem lá em cima do gráfico de 1843, que eu já vou falar que gráfico é esse, e ali embaixo, bem aqui, eu não tenho o laser, então venho aqui perto para mostrar para vocês. Aqui está Joshua Himes e um demônio, e ao lado de Joshua Himes, várias sacolas de dinheiro. E o demônio está segurando Joshua Himes enquanto ele está tentando subir para o céu, juntamente com Guilherme Miller. Uma das acusações que as igrejas faziam contra os milleritas era dizer que eles sofriam de insanidade mental. Eles diziam que todo millerita era débil mental. Era um povo atrasado, um povo deficiente, que acreditava nas baboseiras de Guilherme Miller. Talvez vocês já tenham lido sobre a história de um médico que estava examinando a cabeça de Miller. Lembra dessa história? E naquela época eles acreditavam muito, que dependendo do tamanho da cabeça, do formato da cabeça, significava que as pessoas eram inteligentes. E aí o Guilherme Miller, certa vez, foi, sabendo que esse médico zombava dele, resolveu ir para uma consulta sem que o médico soubesse quem ele era. E ele se assentou lá na cadeira, o médico começou a examinar e, ao examinar, ele dizia: olha,
eu tinha uma vontade de examinar a cabeça desse tal de Guilherme Miller. Eu duvido que ele tenha uma cabeça tão bem, assim, ajustada como a sua que eu vejo aqui. Duvido. Eu tenho certeza que ele tem problemas mentais e tal. E assim ele foi ao longo da consulta, até que ao final ele perguntou qual era o nome do seu paciente. E aí o paciente disse para ele, eu me chamo Miller. E aí na hora que ele falou Miller, o médico perguntou, e qual é o seu primeiro nome? E você sabe que em inglês não é Guilherme, né? Ele disse William Miller. E o médico caiu de costas desesperado, né? Enfim, então o movimento millerita sofreu bastante com a perseguição e a oposição das igrejas. Com o passar do tempo, eles proibiram as pregações nos seus edifícios. Os membros tinham as suas condições de membros canceladas, ou seja, eram excluídos das suas igrejas, se acreditassem na mensagem de Miller. E, finalmente, pastores e pregadores começaram a perder as suas credenciais de mensageiros do Senhor. Talvez um dos casos mais conhecidos e dramáticos seja o de um homem chamado Levi Stockman. Não sei quantos já ouviram falar desse homem. Ellen White cita o nome dele no livro Eventos Finais. Este homem era um ministro da igreja metodista, um pastor. Só que ele acreditava na mensagem de Guilherme Miller. E a Associação Metodista do Maine, episcopal, começou a se preocupar com o que estava acontecendo na região. Porque um grupo de 30 pastores daquela região metodistas estavam acreditando na mensagem de Guilherme Miller. Eles então resolveram fazer uma reunião e votaram algumas resoluções, entre as quais estavam aquelas que eu acabei de mencionar para vocês. Ou seja, se vocês quiserem continuar pertencendo à igreja metodista, vocês não podem aceitar a mensagem de Guilherme Miller, não podem ceder o púlpito para nenhum millerita e tampouco pregar essa mensagem em lugar nenhum. Só que o pastor Levi permaneceu firme. E esse homem, ele foi tão, assim, audaz na defesa do que ele acreditava, que preocupado com o que acontecia na sua igreja metodista, ele chegou a dizer que se a igreja continuasse agindo dessa maneira, ela estaria se parecendo bastante com a velha mãe de quem? Das meretrizes. Quem é, de acordo com a Bíblia, a mãe das meretrizes? Quem é? Babilônia. Esta talvez seja a primeira evidência que nós temos de um millerita sugerindo o termo Babilônia para os protestantes. E ele continua caracterizando-se como uma de suas filhas. Ainda no início de 1844, Stockman chegou a dizer o seguinte, isso naquele mesmo congresso dos metodistas, estamos muito perto de uma crise terrível entre nós e as igrejas. A respeito dessa questão, não é meramente uma diferença de opinião, mas uma diferença de ação e de espírito. A linha divisória está sendo rapidamente traçada, diz aqui esse pastor metodista. Para vocês terem ideia, esse homem começou a padecer de tuberculose. E naquela época, a tuberculose não era uma enfermidade assim tratável como nos dias de hoje. Muitos morriam de tuberculose. E mesmo adoecendo e já perto de morrer, um grupo de pastores foi até a casa de Levi para tentar intimidá-lo e dissuadi-lo de continuar no caminho que ele estava seguindo. Pequeno parênteses aqui, você realmente acredita naquilo que você prega? Você tem convicção profunda da mensagem que Deus lhe entregou para anunciar nessa geração?
Porque, meus amigos, hoje nós ainda gozamos de uma relativa liberdade. Presta atenção no que eu estou dizendo. Relativa liberdade. Porque eu mesmo tenho ido pregar em vários lugares do nosso país, mas eu já não me sinto tão à vontade, tranquilo para dizer algumas coisas como me senti algum tempo atrás. Aliás, tem alguns lugares que o pessoal me pergunta se podemos gravar a sua mensagem, e eu já tenho dito, olha, determinados temas eu preferiria que não. E eu me pergunto, será que nós já estamos chegando perto de vivermos novamente a experiência das igrejas que se reuniam nas catacumbas na época do Império Romano? É lógico que eu não me refiro a isso de maneira literal. Mas a minha questão é, você será desafiado. A sua fé será provada. Você vai padecer perseguições, dificuldades, aflições, abandonos, zombarias, etc. E a pergunta é, até que ponto você vai resistir? Para você ter ideia, o pastor Levi, enfermo, os pastores da igreja metodista chegaram até ele e disseram o seguinte, olha, se você continuar nesse caminho, você vai perder não só as suas credenciais, mas os seus benefícios pastorais. Diga-se de passagem, sabe o quê? O que a gente chama de jubilar, aposentadoria. E eles disseram, pastor, veja sua esposa, vejam as suas filhas, se o Senhor continuar nesse caminho, os seus filhos e a sua esposa ficarão desassistidos, foi o que eles disseram. E sabe o que o pastor Levi fez? Permaneceu firme e inabalável como uma rocha naquilo que ele acreditava. Porque o que ele cria não era fruto do acaso, não era fruto de elucubrações humanas, não era fruto de experiências de terceiros, mas era resultado de uma experiência profunda com Deus e a convicção de que a mensagem da segunda vinda de Cristo é a maior esperança de um crente que vive aqui no planeta Terra. E ele permaneceu firme. Alguns meses depois, ele morreu de tuberculose. Mais precisamente, no dia 25 de junho do ano de 1844, com 32 anos de idade. Esse conjunto de fatores que eu estou explicando para vocês, levou muitos mileritas a indagar o seguinte, será que nós devemos permanecer em nossas igrejas? Veja o espírito desses homens. Eles nos perseguem, eles zombam de nós não vemos neles o espírito de Jesus Cristo. Não faz mais sentido permanecer onde congregamos. Será que é hora de sair? A verdade é que Guilherme Miller, ele era muito resistente a essa ideia. Guilherme Miller chegou a dizer que em todos os meus trabalhos, nunca tive o desejo ou pensamento de criar qualquer interesse separado do das denominações existentes, ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas as igrejas. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Essa era a missão dele. Só que Miller, com o passar do tempo, ele também começou a ficar duvidoso, irmãos. Porque ele via o que estava acontecendo. Ele via o espírito, ele via a zombaria, ele via as reações, ele via o escárnio. E isso levou Miller algumas vezes a oscilar nas suas declarações, onde, por exemplo, em uma delas, veja como parece até contraditório com o que ele havia dito anteriormente. Miller aqui disse assim, se a igreja romana era a mãe das meretrizes, então as suas filhas devem ser meretrizes. E, portanto, quem ele vai dizer? As igrejas o quê? Protestantes que a imitam e participam do espírito da velha mãe devem ser assim reconhecidos. Irmãos, talvez isso para nós hoje seja simples. Naquela época era uma quebra de paradigma terrível. Era um enfrentamento semelhante ao dos reformadores durante a Idade Média.
Era tipo Lutero chegar dentro da igreja romana e dizer que o Papa é o próprio anticristo, está entendendo? Isso era confrontador. Só que saindo agora de Guilherme Miller, e aí nós vamos para o terceiro tópico, eu quero falar para vocês da história, uma parte da história de um homem que talvez alguns aqui já tenham ouvido o seu nome ao estudarem a história do Adventismo. O nome dele é Charles Fitt. Já ouviram falar de Charles Fitt? Lembram daquele pastor que batizou, se não me engano, lá na região de Buffalo, um grupo de mileritas que haviam aceitado a mensagem do advento num frio terrível, adquiriu pneumonia, e o que aconteceu com ele? Lembra? Faltando poucas semanas para 22 de outubro de 44, lembra o que aconteceu com ele? Ele morreu. Charles Fitt, ele tem uma importância central na história do movimento millerita. A primeira delas, foi ele, junto com Apollos Hale, que inventaram o gráfico de 1843. Sabe que gráfico é esse? Se você não sabe, depois você dá um Google e pesquisa sobre isso. Não é o nosso tema aqui. Mas foi Charles Fitt que pregou pela primeira vez um sermão famosíssimo na história do movimento millerita. Sabe qual era o título do sermão que Fitt pregou em 1843? Sai dela, povo meu. Foi a primeira vez que alguém se atreveu a pregar essa mensagem. Sabe quais eram os textos centrais da mensagem de Charles Fitt? Apocalipse 14, verso 8 e Apocalipse 18, versos 1 a 5. Os textos que nós lemos ao início da mensagem. Tá, e por que razão isso foi tão revolucionário? Porque os milleritas, junto com os protestantes daquela época, acreditavam que Babilônia era quem? Quem que você acha? E vejam, isso é um detalhe fantástico, tá? Porque muitos evangélicos hoje nos acusam, adventistas do sétimo dia, de não sermos reformados, não sermos protestantes. Mas eu te pergunto, qual é a escola de interpretação profética seguida pela igreja adventista do sétimo dia? Qual é? O historicismo. E eu pergunto a vocês, o historicismo foi uma linha de interpretação profética que surgiu a partir de que movimento na história da igreja? Reforma protestante. Tanto é que eu não sei se vocês sabiam, mas duas escolas de interpretação, que é o preterismo e o futurismo, sabe quem que desenvolveu essas duas escolas? Foram jesuítas, foram católicos, que desenvolveram essas escolas. Então, a visão historicista de interpretação profética é puramente protestante. Sendo que muitos evangélicos hoje, irmãos nossos, respeitamos, são muitos amigos nossos também. Mas eles, ao interpretarem as profecias, seguem uma linha babilônica, católico-romana de interpretação, enquanto nós, adventistas, herdamos a interpretação da onde? Da reforma. Só que o movimento millerita, ele foi mais além. Eles abriram um leque de possibilidades, como eu disse, né? Charles Fitt começou a dizer que todos aqueles que não acreditavam que Jesus ia voltar literalmente e pessoalmente, e que perseguiam aqueles que acreditavam nisso, eram filhos de quem? Filhos de quem? Vocês estão entendendo? Todos aqueles, na visão de Charles Fitt, no seu sermão, sai dela, povo meu, todos aqueles, dizia ele, que não creem na segunda vinda de Cristo, literal e pessoal, e que perseguem aos que creem nisso, na visão deles são filhos de quem? Babilônia, exatamente. No final do seu sermão, vejam o apelo poderoso que Fitt fez aqui, lá em Ohio. Diz ele: se você for um cristão, saia de Babilônia, afirmou Fitt. Se você pretende ser encontrado como um cristão quando Cristo voltar,
saia de Babilônia e saia agora. Mas Fitch estava dizendo para as pessoas saírem da onde, irmãos? De que igreja? Católica? Que igrejas eram? Protestantes. Você está entendendo o impacto disso? Era a primeira vez que alguém se atrevia a usar o livro do Apocalipse, a Bíblia, para anunciar essa mensagem. E eu não tenho tempo de ler todo o sermão aqui, mas o apelo de Fitch foi tão incisivo ao final, que ele disse assim: irmãos, todos vocês que creem na mensagem do advento, se permanecerem nessas igrejas caídas, que rejeitam a mensagem da vinda do Senhor, estarão perdidos. E beberão do cálice da ira de Deus, porque Deus ameaçou com a sua ira todos aqueles que aceitam o vinho de Babilônia. Mas por outro lado, esse Deus é tão misericordioso, que Ele está dando a oportunidade de vocês, mileritas, que creem no segundo advento, de aceitar o chamado. Sai dela, povo meu, saiam rápido, saiam depressa, dizia Fitch. Mas ele não foi o único. Outros pregadores mileritas famosos, como por exemplo, Joseph Marsh, chegou a ser ainda mais, eu diria, direto. E em 1843, no mês de dezembro, ele fez a seguinte declaração: o nosso dever de sair de Babilônia é tão evidente como foi para Ló. Olha a comparação aqui, irmãos. Fugir de onde? De Sodoma, na manhã da destruição. Não devemos procurar agradar aos homens, mas a Deus. Se Ele falou para sairmos de Babilônia ou das igrejas protestantes, não sei como devemos ser salvos da perdição que a espera, a não ser que obedeçamos a sua ordem imperativa. Sabe qual foi o resultado dessa mensagem? Só naquela região da costa leste dos Estados Unidos, ali onde está Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e por aí vai, só naquela região, sabe quantas pessoas abandonaram as suas igrejas protestantes? Cerca de 50 mil mileritas. Imaginem o impacto disso nas igrejas daquela época. Abandonaram. Estamos nos aproximando do fim. Eu ainda não conectei isso com a mensagem do alto clamor, mas já vamos chegar lá. Eu disse para vocês que o nosso sermão, na verdade não é um sermão, é uma palestra histórica. Havia mais um problema nas igrejas. Além da perseguição aos mileritas, além de negarem a mensagem do advento, um outro problema era um problema ético e moral. Aqui eu tenho uma declaração do doutor em teologia Samuel Hopkins, onde ele diz, falando da condição das igrejas nos Estados Unidos, não, naquela época, tá? Não há motivo para se considerar o espírito e a prática anticristãs como sendo restritos aos que hoje se chamam de Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra de quem? Do anticristo, dizia ele. E ele não era um milerita. E estão longe de se acharem completamente reformada das corrupções e impiedade. Então aqui agora nós temos mais um exemplo da queda das igrejas. As igrejas abandonando. Lembra quando você leu Isaías? O capítulo 1 do livro de Isaías, para mim é um dos capítulos mais assim, fortes da Bíblia, onde Deus diz, olha, vocês vêm até mim toda semana, todos os anos, trazem os cordeiros, as festas de lua nova, os sábados e etc, mas Deus diz assim, eu não suporto os holocaustos de vocês. Tudo isso virou mera formalidade. É uma igreja cheia de folhas, mas ausente do quê? Do fruto. Essa era a realidade das igrejas protestantes nos Estados Unidos. Mais uma última declaração. Aqui do pregador Robert Atkins, num sermão anunciado, pregado por ele, ele vai pintar um quadro terrível da condição espiritual das igrejas naquela época. E ele diz assim,
Olhem essas palavras, irmãos. Os verdadeiros justos estão desaparecendo da terra. E ninguém leva isto a sério. Os que atualmente em todas as igrejas professam a religião são amantes do mundo, condescendentes com o mundo, afeiçoados ao conforto pessoal e desejosos de honras. São chamados a sofrer com Cristo, mas temem o vitupério. Será que isso se encaixaria para a nossa realidade espiritual do Brasil, aqui das igrejas hoje? E ele continua: apostasia, apostasia, apostasia está mesmo gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem e sentissem, poderia haver esperança. Mas, ai, elas exclamam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, ele conseguiu identificar algo que a serva do Senhor também identifica ao longo do tempo, que a igreja degenerada em mera formalidade estava chegando na época de qual das 7 igrejas do Apocalipse? Laodiceia. Agora pegue todo esse caldo cultural e espiritual e moral, perseguição aos mileritas, descrença do segundo advento, condição ética, moral, princípios, tudo virando formalidade, negócio. Muitos cristãos, Ellen White diz naquela época, se batizavam nas igrejas só por causa de terem favores públicos nos Estados Unidos. Somem isso tudo. Quinto e último tópico. Como que essa situação, a mensagem de Charles Fitt, de maneira especial, moldou o movimento milerita. E aí agora eu preciso que você me ajude aqui. Porque Guilherme Miller, quando ele começou a anunciar o segundo advento, ele enxergou dentro da Bíblia que o movimento milerita estava cumprindo uma profecia. E ele dizia que a profecia do movimento milerita, qual foi a mensagem de Miller por excelência, você lembra? Qual foi a mensagem que Miller anunciava de fato? Lembra qual era? Qual era? A volta de Cristo. Mas onde no Apocalipse ele identificou uma passagem que ele entendeu? Aqui está o movimento que estamos vivendo agora. Ok, Daniel, Apocalipse 10, correto. Mas Apocalipse 10 fala da história do movimento. Mas onde estava a mensagem do movimento milerita? Onde estava? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Então, num primeiro momento, Guilherme Miller entendia que o seu movimento estava encaixado na mensagem do primeiro anjo. Só que quando ele começou a dizer, Jesus está voltando, se preparem, na década de 30 as igrejas aceitavam de bom grado. A partir da década de 40 houve uma mudança de sentimentos. Desde que houve essa mudança, Guilherme Miller avançou um pouquinho mais. Ou melhor, os mileritas. E eles chegaram na mensagem de qual anjo? Qual anjo, irmãos? Do segundo. Então Miller, pensa você agora. Você está vivendo na época do movimento milerita. E você abre a sua Bíblia em Apocalipse 14 e vê que as profecias estão se cumprindo e houve o escurecimento do sol, o terremoto de Lisboa, a lua se tornando em sangue, a queda das estrelas, e a mensagem agora não é outra. Temer a Deus e dar-lhe glória, o juízo chegou e ponto final. Só que diferente do que Miller pensava, houve uma reação hostil. E aí surge um cara lá em Ohio chamado Charles Fitt, que era um dos pregadores mais carismáticos do movimento milerita, dizendo, sai dela, povo meu. E aí você continua lendo Apocalipse 14 e percebe, a mensagem que vem em seguida, que mensagem é? Caiu, caiu. Você está entendendo? Na cabeça deles o que eles acreditavam? Nós estamos vivendo a história da profecia. Chegou a hora de sair.
Só que eu preciso trazer aqui uma declaração para vocês, e é aqui que a gente chega na conclusão do nosso tema. Porque essa profecia, ela não se cumpriu por inteiro. Lembra que a mensagem, o título da mensagem qual é? A queda de Babilônia, quando? Em 1843. E eu quero dizer para vocês que ela começou ali, mas ela não terminou. Olhem a declaração de Ellen White, eu vou explicar isso para vocês pela Bíblia. Ela diz assim: contudo, não se pode dizer ainda que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu a beber a todas as nações. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. E ela conclui: a mudança é o quê? É gradual. E o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 ainda está quando, igreja? No futuro. Ou seja, embora a mensagem do segundo anjo tenha começado a se cumprir em 1843, pergunto, ela já se cumpriu totalmente, sim ou não? Não. Como isso aconteceria? E como provar isso pela Bíblia? Para a gente ganhar tempo. Você lembra o que diz na mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, versículo 8? A mensagem do primeiro anjo começa dizendo: vi outro anjo, o quê? Voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno para anunciar ao quê, igreja? A toda nação, tribo, língua e povo, dizendo, é assim que termina? Dizendo o quê? Em alta voz. Isso não é por acaso que está ali no texto. Você precisa anotar essa informação. Sabe por quê? Porque se você ler a mensagem do terceiro anjo, essa expressão alta voz volta a aparecer ali. O texto vai dizer que agora seguiu-se a este um terceiro anjo dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, etc. Mas agora leia a mensagem do segundo anjo. E o que diz aí o texto? O texto diz que o segundo anjo fala a sua mensagem em grande voz? Não, só diz dizendo. E isso não é por acaso. A intenção da profecia era dizer que num primeiro momento, quando a mensagem do segundo anjo fosse pregada pela primeira vez, ela ainda não seria pregada em potente voz. Porque essa profecia ainda não teria atingido o clímax do seu cumprimento. Como diz Ellen White, as igrejas na época ainda não tinham bebido todas do vinho de Babilônia. Ela disse que o cumprimento seria gradual. Mas quando nós vamos para Apocalipse 18, versículo 2, o que diz lá? Versículo 1, perdão, você lembra? O versículo começa dizendo assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com o que, igreja? Com o quê? Com a sua glória. E aí o texto segue: então exclamou de que maneira? Com potente voz. E a palavra aqui no grego, sabe qual que é? Dunamis. Sabe o que é? O que te lembra a palavra dunamis? Dinamite. Sabe qual que é a intenção de Deus? A mensagem do segundo anjo, quando for pregada, ela vai ser pregada e o efeito dela vai ser de uma dinamite. Se na época de João já tivesse inventado a bomba atômica, talvez ele usaria algum termo parecido. A mensagem vai abalar as estruturas do planeta Terra. E ela vai abalar tanto, e veja que a mensagem continua dizendo: caiu, caiu Babilônia, é uma repetição da mensagem do segundo anjo, só que ela tem um acréscimo. Porque agora ela vai dizer que todas as filhas de Babilônia se tornaram covil de quem? De demônios. Uau! E aí a gente precisa concluir. Eu tenho só mais, acho que são 2 citações aqui para mostrar para vocês. Vejam o que diz Ellen White agora. A minha missão aqui era falar para vocês sobre o alto clamor. E o alto clamor está em Apocalipse 18. O que é o alto clamor? Para facilitar, vejam o que Ellen White vai dizer. Esta passagem, Ellen White está falando de Apocalipse 18, que nós lemos há pouco.
indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo em Apocalipse 14:8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi proclamada pela primeira vez no verão de 44. E ela continua, presta atenção agora no que está destacado ali, estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Pergunto a vocês, vamos ver quem captou aqui. Qual é, por isso que o meu ministério tem esse nome, a última verdade presente, a última mensagem de advertência que os adventistas do sétimo dia anunciarão no planeta Terra? De acordo com esse texto, qual é? É uma mistura da mensagem do terceiro anjo, certo? Quem participou do congresso do DYC no ano passado, lá em Pernambuco, eu tive o privilégio de ser um orador. E ali no último tema eu mostrei qual é a mensagem do terceiro anjo, na sua completude, porque não é só o que muitos pensam. Mas é uma mescla da mensagem do terceiro anjo com que mensagem que ela diz aqui? A mensagem do segundo anjo de Apocalipse 18. Esta é, diz ela, a última mensagem que nós vamos anunciar para o planeta Terra. Ainda tem mais um texto. Se não ficou claro para você, olha o que ela vai dizer aqui. Conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada de que maneira? Com grande poder. É tanto poder, irmãos, que a Bíblia diz que a terra inteira será o quê? Você lembra? Iluminada com a glória de Deus. Você tem noção do que é isso? Tem uma citação que Ellen White diz assim, ó: servos de Deus, com rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, irão de um lugar até o outro do mundo, operando curas, milagres e maravilhas, e milhares de pessoas se converterão em um único dia. Eu oro a Deus pedindo, Senhor, eu quero viver isso. Se o Senhor não deixar eu viver para ver Jesus voltar, eu quero ver o que é essa experiência, rosto iluminando, o mundo resplandecendo com a tua glória. O que vai ser isso? Meus irmãos, a igreja não vai precisar mais de cantor famoso, de congresso com pregadores renomados. As pessoas virão aos montões, aos milhares, porque elas verão na vida de pessoas simples como eu e você, a glória de Deus refletida na nossa face. O nosso próximo tema vai ser esse, tá? Só para adiantar para você. O que é essa tal da glória de Deus que vai iluminar o mundo inteiro? Mas para concluir aqui. Conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder, por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e a sua imagem. Agora ela cita de novo Apocalipse 18. Não vou ler o texto aqui. Ela conclui: essa é a mensagem dada por Deus para ser apresentada através do quê? Eu não ouvi. Através do quê? Do alto clamor do terceiro anjo. Então, o alto clamor é uma mescla da mensagem do terceiro anjo com que mensagem? Me ajude de novo aqui, que me deu um lapso. Mensagem do segundo anjo, de Apocalipse 18. Só que nós estamos em um congresso, cujo título do congresso está ali bem no cantinho. Qual é? E aí? Qual é a relação da mensagem Cristo, justiça nossa, com uma mensagem tão agressiva? Ellen White chega a dizer que a mensagem do terceiro anjo é a maior ameaça que Deus já enviou aos seres humanos. Como relacionar uma mensagem tão dura com a mensagem da justiça de Cristo, Cristo e sua justiça, com alto clamor? Última citação. Meu tempo se foi, está aqui. Olha o que Ellen White vai dizer. Isso não é coisa da minha cabeça, tá? Ela diz assim:
muitos perderam quem de vista? É a reforma de saúde? É a mensagem do vestuário? Não me entendam mal, não estou dizendo que isso não é importante, isso tudo é importante. Tenho procurado viver isso na minha vida, na vida da minha esposa. Mas o ponto é, muitos perderam quem de vista? Jesus. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o quê? O poder. Nós acabamos de ver uma citação onde ela diz que a mensagem do alto clamor, ela será proclamada de que maneira? Com todo poder. Todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus, para que ele pudesse dar ricos dons aos seres humanos, transmitindo, agora atenção, o inestimável dom da sua o que, igreja? Da sua justiça ao impotente ser humano. Você é impotente, você é miserável, você é pecador, você é um verme, você não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. A gente vai voltar nisso um pouquinho mais adiante. E ela conclui. Esta é a mensagem. Que mensagem? Que mensagem? Quando ela diz, esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Que mensagem? É só voltar ali, ó. Ela acabou de falar que nós temos que receber o inestimável dom do quê? Da justiça de quem? Então, quando ela diz que esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, que mensagem é? A mensagem da justiça de quem? De Cristo. E ela continua, é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada de que maneira, igreja? Com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Agora, tenta juntar todas as informações. Besta, imagem da besta, marca da besta, ira de Deus, 7 últimas pragas, caiu Babilônia, sai dela, povo meu, com a mensagem da justiça de Cristo. Fecha? Na minha cabeça, até algum tempo não fechava. Para mim não tinha nada a ver. Parecia que nós estávamos falando de duas coisas que não fazia sentido nenhum. Justiça de Cristo, alto clamor, mensagem do terceiro anjo com ameaça e Babilônia. O que é isso? Como que o mundo vai ser impactado com uma mensagem tão ameaçadora e ao mesmo tempo uma mensagem tão libertadora como é a mensagem da justiça de Cristo? Vocês querem saber como isso vai acontecer? Sim ou não? Querem saber? Vai ser o meu tema de domingo, no próximo seminário, tá bom? O título da mensagem será O Alto Clamor revelado em Isaías, capítulo 40. Meus irmãos, essa mensagem mudou a minha vida. E eu espero tentar comunicar para vocês, pelo menos um pouquinho da emoção que eu tive quando compreendi a relação dessa mensagem tão importante para nós, como povo de Deus e adventistas do sétimo dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco do que nós vimos aqui neste seminário. Que Deus te abençoe, que Deus nos encoraje e que Ele nos prepare para que sejamos mensageiros do alto clamor nessa geração, preparando o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Bondoso Pai, querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, pois somos herdeiros da reforma, somos herdeiros dos mileritas, histórias de luta, de dor, de sofrimento, de abnegação, histórias, Senhor, de coragem, de fé, de homens e mulheres que deram a vida por aquilo que acreditaram. É uma honra, hoje, pecador como eu, pecadores como nós, fracos, incapazes, impotentes, herdarmos essa mensagem. Quando eu olho ao meu redor e eu acredito que este é o sentimento de cada um de nós, eu acredito que em breve nós veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. O mundo está sendo confederado, como diz a mensageira do Senhor,
governantes, estadistas, homens importantes e de grande intelecto, ao olharem para a situação do mundo de maneira angustiosa, parecem saber que algo terrível está prestes a acontecer. Nós estamos à beira de uma grande crise, como diz a serva do Senhor. Os eventos finais já estão acontecendo mais rápido do que poderíamos imaginar. E aquilo que durante tanto tempo a igreja tem ensinado como movimento do alto clamor, eu acredito, Deus, que acontecerá muito provavelmente em nossa geração. Nos prepare, Senhor. Nos prepare para anunciarmos essa mensagem com fé, com coragem, mas acima de tudo abrindo o nosso coração para que esse poder com o qual a tua igreja proclamará a última mensagem de misericórdia, em primeiro lugar, invada a nossa vida, transforme o nosso caráter e corrobore para que sejamos objetos da tua glória nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos despeça agora na tua paz, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.